Comprar um cobertor na internet foi a pior decisão que já tomei na minha vida. Ele era uma edição diferenciada daqueles limitados, que primeiro começou a ser divulgado como uma ótima opção para ajudar pessoas com problemas de ansiedade ou insônia. Mas nos últimos anos se tornou um item popular, e por um bom motivo. Afinal, são completamente confortáveis. Naquela época, eu estava pagando qualquer valor na busca constante por algum tipo de conforto. Aliás, você já parou para pensar como nós, solteiros, gastamos dinheiro sem necessidade só porque desejamos constantemente ser consolados? Para falar a verdade, minha vida nem sempre foi desconfortável. Não, até que eu finalmente voltei à realidade após o desaparecimento da minha esposa e filho há 2 anos. Depois de passar dias desesperado, vendi nossa casa no interior, consegui um apartamento barato perto da capital, compareci a todas as consultas de terapia recomendadas pela polícia e pelos assistentes sociais e, enfim, arrumei um novo emprego. Eu ainda não conseguia dormir mais de 1 ou 2 horas por noite, mesmo com os medicamentos que me deram, mas me forcei a acreditar que estava tudo bem. O pior já tinha passado, e o choque com a tristeza não poderiam durar tanto tempo. Em mais uma noite de insônia, consegui encontrar um cobertor aparentemente confortável na internet e encomendei. Ele era tamanho queen, como todas as roupas de cama que minha esposa fez questão de comprar. Então, depois de longos dias de espera, a entrega chegou. Eu me lembro claramente que havia escolhido a entrega rápida e paguei mais por isso, mas pelo menos tinha chegado. Então não enviei nenhuma reclamação, apesar do estado em que a encomenda se encontrava depois da longa viagem, embalada em um pedaço de papelão visivelmente fora do padrão seguido pelos correios. Estava colocada ao acaso em frente à porta do meu novo apartamento e tinha sido desajeitadamente embrulhado em papel pardo, amarrado com um barbante improvisado e possivelmente chutado até aqui. Mas me conformei enquanto o arrastava para dentro de casa. Mesmo tentando me convencer que algumas encomendas podiam sofrer danos até chegar aos seus devidos destinos, algo dentro de mim me fazia sentir enganado. Aquele embrulho parecia uma bomba relógio. O pacote estava surrado, manchado e o barbante que o segurava estava desgastado e quase caindo aos pedaços, além de estar manchado em vários lugares aleatórios. Desanimei e acabei levando 2 horas, 3 gin tônica e um farto jantar feito no micro-ondas para criar coragem suficiente para abrir aquela coisa. O cobertor estava estrategicamente enrolado, preso por outro pedaço do mesmo barbante que prendia o embrulho superficial. E por incrível que pareça, apesar dos pesares, o cobertor em si parecia muito bom. Ele era de microfibra, azul e macio, com costuras grossas, parecia tão pesado quanto dizia a descrição do site. Seu cheiro era característico e satisfatório de coisa nova, ou vagamente químico. Percebi outra mancha na etiqueta, mas quando olhei de perto, vi que se tratava da tinta de instruções que havia sido borrada. Me parecia arriscado jogá-lo na máquina de lavar sem saber as instruções corretas de lavagem. Então, o joguei sobre a cama e ia pensar nisso mais tarde. Por volta da meia-noite, decidi tentar dormir. Eu não tinha mais nada a perder. Havia gastado centenas de reais com minha cama nos últimos meses, e isso incluía milhares de lençóis de algodão egípcio e travesseiros com enchimento personalizável. Mas nada me trouxe uma única boa noite de sono durante todo esse tempo sozinho. Sem esperanças, deslizei o cobertor novo, ainda frio, o puxando sobre mim. Ele era um pouco irregular, mas eu tinha consciência disso,
Depois de ler vários comentários no site dizendo que isso era normal devido ao envio e que iria se ajustar com o tempo. Depois de alguns minutos, me senti estranhamente confortável e quando fechei os olhos, imaginei que meu filho havia se deitado na cama e estava deitado em cima de mim, reprimindo o riso enquanto tentava não me acordar. O volume perceptível do cobertor próximo às minhas costas tornou-se familiar e também me lembrou minha esposa ao meu lado, mas quando abri os olhos novamente, eram 10 da manhã e eu estava atrasado para o trabalho. Nunca fiquei tão satisfeito ao receber uma encomenda, mas era estranho o cheiro químico que o cobertor exalava e não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, gradualmente tornou-se mais perceptível. Com o decorrer dos dias, eu podia sentir o odor estranho em minha pele, mesmo depois do banho, e no final do mês se tornou tão insuportável que me vi precisando urgentemente ir em uma lavanderia. Eu estava preparado para o momento em que a idosa coreana atrás do balcão da lavanderia me julgasse por causa do fedor. Então, ensaiei minhas desculpas, mas não tive oportunidade de dizer nada. Eu cheguei lá, ela apenas apontou com um detector de metais portátil sobre o meu cobertor e disse: Eu não consigo limpar esse estofado. Experimente pulverizar. Eu não consegui imaginar o que poderia estar de errado no estofado do cobertor. Afinal, o site onde havia comprado falava que o enchimento dele era feito com polipropileno e todas as avaliações recomendaram lavagem a seco. Eu não consigo limpar porque é metal, explicou ela. Depois me expulsou porta afora com 10 quilos de cobertor fedorento nos braços. Mais um mês de sono confortável se passou antes que eu não conseguisse mais conviver com o cheiro. As pessoas começaram a comentar sobre isso no trabalho. Megan, minha gerente, sugeriu que eu verificasse minha máquina de lavar para ver se talvez um rato tivesse morrido lá ou algo assim. Cheguei em casa, decidido a me livrar do cobertor e comprar um novo. Mas você sabe o que acontece quando o seu mundo inteiro vira de cabeça para baixo? Você começa a se apegar às coisas. Você as acumula, porque não pode perder o conforto que eles te trazem. Então, tentei 6 lavanderias antes de encontrar uma que me explicasse o que de fato poderia lavar meu cobertor. As fábricas costumam encher os cobertores com espumas diferentes, disse ele. Usam máquinas enormes para isso e às vezes perdem um parafuso ou algum metal no lote e tudo acaba indo para o produto final. Então o que você pode fazer é cortar um pouco a costura desse seu cobertor e despejar seja lá o que tem aí dentro em um balde. Jogue o cobertor na máquina de lavar e pendure para secar. Depois é só colocar de volta e costurar. E eu fiz exatamente o que o cara da lavanderia me falou. Armado com uma tesoura e um balde, puxei a ponta do cobertor sobre a cama e fiz um pequeno buraco na costura perto do canto. Esperava que o metal caísse, fazendo barulho assim que eu colocasse a ponta no balde. Em vez disso, houve um baque único e alto quando um pedaço de algo metálico atingiu o plástico. Olhei para dentro e vi um círculo dourado, uma aliança de casamento com uma impressão digital gravada e uma inscrição no interior que não pude ver porque ainda havia um pedaço de carne e osso dentro dela. Mas eu sabia o que dizia. Minha mente ficou em branco e perdi o controle das pernas, me forçando a sentar na beira da cama. O movimento puxou o cobertor mais alguns centímetros e mais coisas saíram. Era como se o cobertor estivesse vomitando pedaços de carne e ossos secos em ruínas, como uma espinha enorme sendo espremida. Pedaços grossos de uma coisa horrivelmente irreconhecível esguicharam no balde. Dentes bateram nas laterais. Havia um pedaço de band-aid branco com estampa de desenho animado enrolado em uma pequena junta. E me lembrei de como meu filho raspou o dedo ao bater com força na porta do banheiro e como ele sorriu em meio às lágrimas quando viu o curativo especial e divertido
que eu havia colocado sobre o arranhão. Eu não sabia, mas estava dormindo há 2 meses sob o peso de 1000 pedaços mumificados dos corpos da minha esposa e do nosso filho. Os policiais não conseguiram rastrear de onde veio o cobertor, embora tentassem. As câmeras de segurança de onde moro mostraram uma van marrom sem identificação e sem placa, que despejou o pacote na garagem, e um homem mascarado que o levou até a porta da minha casa. Não havia nada para rastrear. Os advogados do site onde comprei aquilo forneceram evidências provando que embalaram e enviaram o cobertor correto. Devo dizer que eles até me ofereceram um reembolso imediato. Mas nunca mais comprarei nada na internet. Só para garantir, joguei fora meu celular e o computador também. A tecnologia é ótima, mas não vale a pena correr o risco se coisas como essas puderem acontecer sem serem justamente rastreadas e punidas. Afinal, é a única explicação possível. De que outra forma eles poderiam ter encontrado os corpos? Até a próxima. Obrigado.